Existe um ditado popular que fala: contra dados não há argumentos. Então, vamos se empoderar de informação através de pesquisas relevantes no autismo. Esse é o tema da aula de hoje. Vamos seguir aqui. Vamos lá. 2002, uma a cada 150 crianças era diagnosticada com autismo nos Estados Unidos. Esses dados, gente, é do Centro de Controle de Doenças e Prevenção. É um órgão robusto nos Estados Unidos que vem trazendo esses vários dados sobre autismo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse nível de pesquisa, então a gente importa esses dados de lá e faz essa relação aqui. Então, você vê que esses dados estão aumentando, né? De 2002 até 2021, que saiu o dado de 1 a cada 44 crianças. Esses dados foram coletados com crianças até 8 anos de idade. Esses dados, esse range, né, de idade. Então, você fica se perguntando, né? Mas por que esses dados estão aumentando? Por que está aparecendo mais criança autista, né? Que a gente vê muito esses dados na internet, tudo isso assusta muito. Vamos lá, vamos com calma. Lembra na aula anterior que eu falei que até 2013 a gente estava sob a vigência do DSM-4 e agora nós estamos com o DSM-5. No DSM-4, o Asperger, por exemplo, ele não estava incorporado. Não era o transtorno do espectro autista, era o transtorno autista, né? Então, a gente não tinha toda essa gama de pessoas dentro do mesmo diagnóstico. Aí, com o DSM-5, houve um boom de diagnóstico e era já o esperado, né? Esses instrumentos, gente, eles costumam ser liberados um pouco antes da publicação, para que as pessoas estudem, para que as pessoas critiquem, as pessoas, assim, a comunidade científica, os profissionais da área, para que acrescentem, né? Então começa sempre um pouquinho antes. A mesma coisa aconteceu com o CID, né? O CID ele foi liberado agora quem está por dentro, né? O CID-11 ele foi liberado 2 anos antes e com isso foi acrescentando, foi sendo analisado várias questões nele. Então com o DSM não é diferente, né? O DSM com isso ele agregou vários diagnósticos em um só. Então, a gente tem uma massa de pessoas no mesmo diagnóstico. Se a gente tem uma massa de pessoas no mesmo diagnóstico, mais profissionais se interessam. Por quê? Vai ter mercado. Simples assim, gente. Tem mercado, tem emprego. Então, mais pessoas olham para o autismo e querem se capacitar em autismo. Se mais pessoas se capacitam em autismo, mais diagnóstico. Por exemplo, vamos lá para aquela professora em sala de aula que aprendeu, como ela tem uma massa mais de dados ali sobre autismo e tem se falado muito isso, ela aprendeu mais sobre autismo. Aí chega um aluninho que tem certas características. Ela, ó, peraí, esse daí tem características autísticas. Vou lá chamar os pais para uma reunião. E isso daí virou um ciclo. Então, quanto mais profissionais capacitados, mais diagnósticos, mais pesquisa sobre a área, mais políticas públicas e, enfim, pressão nos planos de saúde, no sistema educacional e vai assim. Isso é muito interessante, muito relevante e muito importante que tenha acontecido. O DSM-5 ele foi um ganho muito grande para várias vidas. E aí, você se pergunta, né? A primeira questão foi desse aumento no número diagnóstico, foi essa mudança dos critérios diagnósticos e a capacitação dos profissionais. Só que tem um outro ponto que é muito sensível para conversar, e eu vou bem aos poucos com vocês, tá bom, gente? Se você assistiu às outras aulas, você sabe que eu sou autista e meu filho é autista. Eu sou uma autista nível 1, filho é um autista nível 3. Então, ok, né? Durante a gestação, a minha gestação, né? Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela teve muitas complicações. Eu era uma gravidez extremamente de risco e aconselhado até a parar a gravidez por conta do risco, né? A minha mãe foi aconselhada isso pelos médicos que acompanhavam, porque era bem arriscado. Só que a tecnologia
permitiu que eu vivesse, minha mãe chegasse até o final da gestação e que eu tivesse um desenvolvimento sadio e que minha mãe se recuperasse bem. Então, o meu filho também foi a mesma coisa. O Aquiles, ele nasceu muito prematuro. E a tecnologia permitiu que viabilizasse o nascimento dele e o desenvolvimento dele. E aí, tem se mostrado, gente, isso daí ainda é bem precoce que eu estou trazendo para vocês também, né? As tecnologias estão, os estudos estão mostrando que esses avanços da medicina estão permitindo que essa viabilização. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. Eu realmente fico, porque eu estou aqui graças à tecnologia da medicina. A mesma coisa, eu fico extremamente feliz porque meu filho está aqui. Então, a tecnologia permitiu esse desenvolvimento. E isso é incrível. Quantas mentes não tiveram essa oportunidade? É algo assim incrível. Então, é relevante trazer. E aí a gente volta para o assunto da prematuridade, que a prevalência de TEA por idade gestacional é muito relevante. Vamos lá, gente. 6,1% entre a 22ª e a 27ª semana. É um número muito alto de prevalência de TEA. Que é justamente aí que entra aqueles. Não, Aquiles é um pouquinho depois. Me confundi, gente. 2,6% para nascimentos entre a 28ª e 33ª semana. 1,9% para a 34ª, 36ª semana e 1,4% para bebês nascidos a termo. Termo é o 8º mês. É o meio termo, né? Tá ali com os 9 meses, ainda não é prematuro, ainda não tá na idade esperada, né? Dos 9 meses. O meio termo é chamado de termo, só para quem não tá por dentro dessa nomenclatura. Aí, gente, eu coloquei aqui a fonte da pesquisa, se vocês quiserem pesquisar, analisar depois. E aí a gente também tem outro dado muito relevante sobre a prevalência de TEA por peso. Existe um grande risco se for abaixo de 1,5 kg. 1,5 kg é muito pequenininho, gente. O Aquiles, ele nasceu com um pouco mais do que isso. Era um trenzinho desse tamanho. Cabia dentro da minha roupa. Eu colocava ele dentro da minha roupa, ficava quentinho, era muito pequenininho. Então, também trouxeram este dado que é bem relevante. E aí, o que fazer? Meu filho nasceu prematuro. Você conhece alguém que teve um filho prematuro e você se poderou desses dados? Essa criança, ela precisa, no mínimo, passar por triagem de desenvolvimento a cada 3 meses. E obrigatoriamente aos 18 meses. Inclusive todas as crianças, tá, gente? Pelo SUS, existe uma lei que eu falei, acho que na aula passada. Não, ou vai ser na próxima aula. Vocês vão ter acesso a essa lei que fala sobre a obrigatoriedade da triagem de desenvolvimento aos 18 meses. Mas o ideal é que seja feito a cada 3 meses. Então, existem vários instrumentos, como Michete, CARS, ATA, ABA, qual é aquele outro também? O ATA. E intervenção precoce, independente de possíveis atrasos. Nasceu prematuro, intervenção precoce. O Aquiles fez intervenção precoce. E assim, eu tenho uma certeza dentro de mim que se ele não tivesse feito intervenção precoce, ele teria tido vários atrasos na parte motora. A intervenção precoce permitiu que o Aquiles atingisse vários marcos de desenvolvimento. Aqui em Brasília, eu sou de Brasília, aqui quem nasce prematuro tem direito pelo governo da intervenção precoce. O Aquiles, ele fez pela rede particular e eu fazia em casa de forma complementar todos os dias, várias horas por dia, quando ele tinha nascido. Então, se você está com um bebezinho em casa e ele é prematuro, ou você conhece qualquer pessoa que tem um bebê prematuro ou esteja grávida mesmo, gente, fala para assistir esses vídeos, compartilhe o material, porque é muito relevante que essa pessoa tenha essa informação. Nasceu prematuro, faz intervenção precoce. Eu vou falar bem sincera aqui para vocês. Eu acho que
toda criança deveria fazer intervenção precoce, independente de atraso ou não, porque previne. Você desenvolve a potencialidade dessa criança fazendo uma intervenção precoce, que é a coisa mais gostosa. Você simplesmente está trabalhando os marcos de desenvolvimento, você não está querendo que seja um Einstein ali, não. Você vai estar ali trabalhando a parte motora, a parte cognitiva, sensorial, sentir as coisas. É muito legal e é muito relevante. Seguindo, gente, o Brasil. Se a gente pega os dados dos Estados Unidos e traz para o Brasil, nós teríamos em torno de 4,84 milhões de autistas. Então, assim, a gente possivelmente nós temos esse tanto de autistas, só que eles não são diagnosticados. E aí, olha que situação, quanto sofrimento existe, porque o problema não é o autismo, o problema é o transtorno. E o transtorno tem que ser trabalhado. E se a pessoa não nomeia esse transtorno fica só incomodando. Quando a gente nomeia uma dor, fica mais fácil de trabalhar com ela. Porque a gente delimita ela. A gente fala até aqui essa dor e ela tem nome, ela tem um porquê está acontecendo e a gente tem que trabalhar. Então, isso tem que ficar muito claro. O problema não está no autismo, está no transtorno e a gente tem que trabalhar isso. E para isso precisa de diagnóstico e precisa de profissionais treinados e precisamos de dados estatísticos. Então é muito importante isso. Prevalência, gente, um número ínfimo de mulheres é diagnosticado. É raríssimo você ver, por exemplo, uma mulher adulta autista, principalmente uma mulher adulta autista que foi diagnosticada quando menina, que foi o meu caso, né? O meu diagnóstico foi na adolescência. Visto toda a população brasileira, o meu diagnóstico foi precoce, porque aos 15 anos, naquela época, então eu fui diagnosticada com Asperger, então foi muito precoce. Mas, infelizmente, muitas mulheres não são diagnosticadas como autistas, recebem um bando de outro diagnóstico, a depressão fica muito evidente. Então, por que isso? Porque os critérios diagnósticos, eles foram vistos para homens. Eles não foram vistos pensando no cérebro feminino, né? Na mulher. O nosso cérebro ele tem certas peculiaridades do masculino e com isso se perde esse diagnóstico. Então, um dos itens que faz nós sermos tão diferentes do homem é que nós somos muito boas em mascarar. Muitas mulheres, nem todas, mas muitas são ótimas nesse processo de mascaramento. Eu, por exemplo, eu faço todo esse checklist que eu vou passar para vocês, eu faço todos e é terrível. Assimilação, que prevê a atuação em determinado contexto social por meio de estratégias de comportamento e até de outras pessoas que para passar a impressão de que a interação social está sendo realizada. Gente, eu sou ótima nisso. E eu prevejo como é que vai ser a interação social. E eu vou montando estratégias para aparecer. Então, por exemplo, eu olho no meio da testa da pessoa, de tempo em tempo. Antes eu olhava fixamente, mas eu já caí dura, assim. Eu já desmaiei por conta disso. Eu já desfaleci por conta disso, então eu parei de fazer isso. Então, eu fico variando, fazendo esse vai para a testa, volta, então vai fazendo estratégia e várias outras questões, assim, tem roteiros comportamentais que eu tenho, que eu sigo e dá muito certo, dá bastante certo. Mascaramento, que seria a monitoração das próprias expressões corporais e faciais, a fim de não demonstrar a interação social está exigindo esforço desgastante demais. O sorriso, gente, eu sorrio muito. Se você me encontrar na rua, eu vou começar a sorrir. E eu fixo esse sorriso. O sorriso, ele é um ótimo mascaramento. Quando a gente sorri, meio que desvia. Então, para mim, sempre foi uma forma de desenvolver. Mas cada mulher vai ter sua forma de fazer, né? Compensação que prevê copiar comportamentos e falas, criar roteiros de uma possível interação social. Gente, isso é clássico. Se eu vejo uma pessoa na rua que é conhecida, eu já vou montando dos possíveis o que a gente poderia conversar, os roteiros e como eu poderia interagir ali, bem antes. E é muito consciente isso. Se eu vou ter alguma interação social que eu já saiba, assim, eu já monto. Se eu não conseguir planejar nada e eu tô vendo que a pessoa tá ali e ela não me viu, eu me escondo.
porque vai ser uma carga emocional muito grande, eu vou ficar meio descompensada e aí acaba, por exemplo, no meltdown ou no shutdown, que é mais comum, por exemplo, comigo. E infelizmente é isso que acontece, né? Porque muitas de nós não tivemos as intervenções adequadas quando nós éramos jovens. Comorbidades, vamos lá. Eu vou discutir mais ou menos sobre isso para vocês, mas são dados muito importantes, né? Essa questão do QI, da deficiência intelectual, que tá só como QI aqui, mas QI não é sinônimo de deficiência intelectual, tá bom, gente? É, essa questão do QI abaixo de 70, acima de 70, ele é muito relativo. Várias pesquisas falam sobre essa questão do QI, do TEA, e varia ali de 40% a 80%, mas essa pesquisa trouxe que das 658 crianças, 59% tinham QI acima de 70. Abaixo de 70, a gente já começa a correlacionar a deficiência intelectual. Mas a deficiência intelectual não se diagnostica só por isso, tá, gente? Tem vários outros critérios, a gente vai conversar também nas aulas. Dois ou mais transtornos psiquiátricos foram identificados em 66% da amostra. Então vamos lá, de 658 crianças, 66% delas, de crianças autistas, 66% delas tinha outro transtorno psiquiátrico. Então, 81% TDAH, 46% TOD, 42% transtornos de ansiedade, 8% transtornos de humor. Esse dado é muito importante, sabe por quê, gente? Nem tudo é autismo. A gente coloca muita coisa na conta do autismo que não é autismo, que às vezes é um TDAH, é autismo e TDAH. Ah, é o autismo e transtornos de ansiedade. Então, a gente tem que ficar muito ligado nesses dados. E não só nesses, por exemplo, também questão de superdotação, altas habilidades, que existe essa correlação e aí fica aquela característica meio misturada. E aí eu já falei para vocês sobre a causa do autismo, isso daí a gente falou já em outra aula, mas eu trouxe aqui esse slide porque é muito relevante, vou disponibilizar todos os slides, por isso que eu juntei tudo aqui e com as fontes. E é aquela observação, né, que a gente veio falando. Em 10 anos de mudança de critérios diagnósticos, nós tivemos em menos de 10 anos, né, tivemos muitos ganhos nos estudos, na formação de profissionais, em políticas públicas em relação ao autismo. Então, assim, eu tenho muita fé, muita esperança nos próximos 10 anos. Eu acho que nós vamos ter grandes avanços, principalmente porque os pais estão tendo mais acesso à informação. Então, se você é um profissional, empodere os pais. Se você é um pai, se empodere. Vamos tentar buscar o máximo de informação para os nossos filhos, para a gente garantir o amanhã. Porque a gente se vai. Nós precisamos cuidar dos nossos pequenos, nós temos que desenvolver nossos pequenos e a gente tem que fazer esse planejamento. A gente sabe que possivelmente nos próximos 10 anos a gente vai ter grandes avanços de tecnologia. Algumas coisas os nossos filhos vão conseguir aproveitar, outras não. Outras a gente tem toda aquela curva de desenvolvimento neural que tem que ser feito agora. Então, tecnologias que vão aparecer daqui a 10 anos relacionadas a esse período de desenvolvimento, infelizmente nossos filhos não vão conseguir usufruir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar o hoje, o máximo que a gente puder hoje, e investir também em certos cuidados do futuro. Então, formar nossa rede de apoio, pensar em como vai ser a nossa velhice, né? Como a gente vai trabalhar. Então, é uma reflexão que a gente tem que trazer. É, os dados, essas informações nos trazem muitas coisas boas e tem que trazer muitas reflexões também. Então, eu espero que tenha gostado dessa aula. Nós vamos ter mais outras aulinhas. Deixa eu colocar aqui para vocês me verem grandona aqui. Nós vamos ter mais outras aulas. Deixa eu pegar aqui a listinha de aula. Nós vamos ainda falar sobre o DSM-5 e o CID-11. Essa é a próxima aula, tá? Aí depois, avaliação para autismo. Então, eu vou falar sobre os triagens para autismo, para diagnóstico. Práticas com evidência
e as etapas das terapias com evidência. Esse daqui, gente, olha, todas as aulas são boas, eu fiz com todo carinho, mas essa daqui é a cereja em cima do bolo, tá bom? Então, ó, fiquem ligados nas aulas, nos materiais, estudem e até mais. Tchauzinho!